Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, na alegria do Espírito Santo, aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. E hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido de realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: ser também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado no lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois destas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, saiba sempre, esse nosso Deus é um Deus incansável no anúncio da vontade do Pai. Jesus veio trazer a mensagem de Deus, esta palavra que estava no coração do Pai e que agora se faz revelar. O Verbo se faz carne através do Filho, a palavra de Deus. Esta palavra que vem de encontro a cada um de nós, a toda a humanidade, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que cura, uma palavra que salva e uma palavra que liberta. Muitas vezes as pessoas, elas perdem a esperança. Muitas vezes as pessoas, através das dificuldades da vida presente, que são diversas,
elas perdem a esperança. Muitas vezes, quando aquela cura não veio, muitas vezes, quando aquele emprego que eu queria não deu certo, muitas vezes, quando a minha oração é como que Deus não escutou, muitas vezes, quando não veio a resposta que eu queria do céu, muitos esmorecem, muitos desistem, muitos perdem a fé. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós entendemos a vida somente aqui. Nós estamos depositando todo o nosso esforço, tudo que temos, tudo que somos, para construir aqui. Como se a gente vivesse eternamente aqui. Quem não morreu? Quem vive eternamente? Somente Deus. Deus é eterno. Jesus é eterno. Mas Deus é eterno onde? No céu, aonde Ele quer também que nós tenhamos a eternidade. Mas muitas vezes a gente pensa que aqui é a eternidade. Muitas vezes a gente quer construir, uma casa enorme, uma casa com uma construção inabalável, como se a gente fosse durar 300, 400 anos aqui. Não, aqui é uma passagem. E por isso, Jesus prepara a sua igreja. Jesus prepara a sua igreja, dizendo: deixo vocês com a missão de dar continuidade. Vou essa viagem. É como esse homem que indo ser empossado de rei, que indo receber a coroa de rei, ele diz, chama os 10 servos e confia seus dons, seus talentos, diz: vão trabalhando, vão progredindo, porque eu vou e na volta eu quero ver o resultado do trabalho. Então, Jesus, lá em João 14, ele diz também: eu vou preparar-vos um lugar. Depois que eu ir preparar-vos um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Então, esse lugar, meus irmãos, não é aqui. Não é aqui nessa terra. A gente vê os homens brigando. A gente vê aqui as pessoas brigando por poder. Só o que vê agora. Principalmente agora, depois das eleições, a gente vê assim um barulho no mundo, a briga por poder, a briga pela coroa de lata, a coroa corruptível, a coroa que enferruja, a coroa que não tem valor, mas a briga por ela. Quando eu digo não tem valor, meus irmãos, porque o que a gente pode dar em preço da nossa alma? Qual o preço da tua alma? Qual o preço da tua salvação? Qual o ouro que vai superar a tua salvação? Porque tu foste salvos pelo sangue de Deus, pelo sangue de Cristo. Então nada supera, nada é mais valioso que a tua salvação conquistada com o sangue de Cristo. Mas há-se essa briga. Então o Senhor vai e diz: eu voltarei para ver o resultado da igreja. Igreja que sou eu, que é você, que nós fomos acumulados dos talentos que o Senhor derramou sobre nós, quando a gente foi a pia batismal, levado pelos nossos pais e padrinhos, foi concedido o Espírito Santo que está em mim, está em ti. E aí, com esse Espírito que está dentro de nós, Ele nos leva com os seus dons e talentos a sermos aqueles que trabalham na messe do Senhor, incansavelmente. Mas é bem verdade que a palavra, o Senhor conta essa parábola e diz que alguns foram atrás protestando, embaixadores protestando, dizendo que não queria que ele reinasse. E também é assim nos dias de hoje. Quantos que estão rejeitando o Cristo, que não querem que o Cristo reine, que não quer que o reino de Deus aconteça nesse mundo, se bem que ele diz: o meu reino não é deste mundo. Mas é missão da igreja preparar um povo, preparar a nação, preparar o mundo para assumir a vida nova, para estar no novo mundo que o Senhor prepara. Mas ele diz: não é neste mundo. Foi isso que ele disse a Pilatos: Pilatos, se meu reino fosse nesse mundo, tu não me tocarias, Pilato. Tu não me tocarias. Se hoje tu me tocas, é porque te foi permitido por meu Pai.
Então Jesus deixa bem claro: Herodes, eu não quero tua coroa de lata. E aí toda aquela preocupação de Herodes, toda aquela preocupação das autoridades, que Jesus, quando se há aquele murmúrio da multidão, nasceu o rei dos judeus, Herodes fica preocupado, achando que Cristo vinha tomar o seu poder. E aí Jesus diz: não quero, Herodes, tua coroa de lata. Meu reino não é deste mundo. E assim, meus irmãos, nós devemos nos comportar. A igreja tem que se comportar em vigilância. A igreja tem que se comportar como esse homem que recebeu os talentos e foi trabalhar. Como esse que recebeu 10, como esse que recebeu 5, como esse que progrediu. Mas nós não podemos nos comportar como o terceiro personagem que escondeu. Por quê? Porque não queria se comprometer. E aí quantas pessoas que muitas vezes acham melhor dizer: eu não vou pro grupo, eu não vou me engajar, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado. Quando não, fica dizendo: se for para eu ir para ser que nem fulano ou beltrano, eu não vou, eu acho melhor ficar indiferente, eu acho melhor ficar na minha. Mas muitas vezes nós estamos com a desculpa desse que diz: Senhor, eu sei que tu é rigoroso, eu sei que tu vem colher aonde não plantastes, eu sei disso e daquilo, por isso eu tive medo. E quantos que ficam com este medo? Este medo de se entregar a Deus, esse medo de se entregar à vontade de Deus, esse medo de se entregar a Cristo, mas não tem medo de se entregar a tantas coisas que está levando para a morte. A pessoa tem medo de se comprometer com a palavra, tem medo de se comprometer com Jesus. Jesus vai tirar a minha liberdade. Eu não vou poder fazer o que eu quero, né? Mas o que é que tu queres fazer? Talvez o que tu queres fazer é aquilo que está prejudicando a tua alma, é aquilo que está tirando a tua salvação, porque Cristo conquistou. Mas tu podes jogar tua salvação nas mãos do inimigo, nas mãos do demônio, porque de livre arbítrio tu podes rejeitar o Cristo. E uma vez rejeitando o Cristo, tu rejeita a salvação que já é tua, conquistada. Entenda, cristão. Então, o inimigo ele vai apresentando as suas coisinhas, né? As suas migalhinhas que vai tirando o povo de Deus, que vai tirando o povo da presença de Deus, que vai deixando um povo com medo, que vai deixando um povo acomodado, que vai deixando um povo isolado no serviço a Deus. Eu me fecho no meu mundo, né? No meu mundo, na minha vida, nos meus negócios, nas minhas prioridades. Mas eu não quero saber esse negócio de igreja, esse negócio de grupo A, de grupo B, esse negócio de aglomeração, dizendo que está servindo a Deus. Isso é tudo, isso e aquilo. E quantas coisas se dizem. É bem verdade que há falsos pastores, é bem verdade que há falsos cristãos, mas isso não é motivo ou justificativa que justifique eu não querer seguir a Cristo, porque há um ou outro que tem um compromisso de falsidade com Cristo. Não justifica. Não justifica. A comida ofendeu a uma pessoa ou outra, aí eu vou deixar de comer? Quantas pessoas que às vezes foram comer, a comida ofendeu e veio até morrer, e aí, você vai deixar de comer? Porque a comida a um ou a outro já ofendeu, que levou até a óbito, você vai deixar de comer? Claro que não. Então eu deixar de ir à igreja, deixar de servir a Cristo, porque tem um ou outro que não serve da forma que Cristo quer, ou talvez da forma que eu, tá entendendo, queira, porque muitas vezes é uma forma que eu quero, né? Nem é que Deus quer. E aí eu vou me justificando nessas justificativas que não justifica, mas só complica mais a minha vida. Então não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim, minha irmã. Eu tenho que buscar viver o meu compromisso estreito com o Senhor.
Eu não tenho que pautar eu estar na igreja, na caminhada, na vida de fulano ou Beltrano. Não, é eu e Deus. É minha vida e Deus. E não importa se tem um bom testemunho, louvado seja Deus. Se tem um mau testemunho, problema de quem está dando. Vai chegar um dia que o Senhor diz: tu vais prestar conta diante de mim. E é lá Ele, Deus, não é comigo. Eu vou prestar dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas quedas. Não é prestado. Deus não colocou nenhum aqui na terra para estar notando o pecado do outro, para que vá prestar conta pelo outro, não. Ora, eu já tenho muitos meus pecados para prestar conta. Agora, para estar vigiando o outro, não. Preocupa-te com tua vida. Preocupa-te com tua salvação. Preocupa-te com tua intimidade com o Senhor. Isso é o que basta. Isso é o que basta. Então não vamos fazer como esse outro aqui personagem que teve medo, que não quis se comprometer, que achou melhor ficar distante, porque é distante eu fico mais à vontade, né? Distante eu não me comprometo tanto, distante eu posso fazer algumas coisas e ninguém vai dizer: tá na igreja e tá fazendo isso. Então é como que eu diga assim: eu vou sair ilesos dessa cobrança rigorosa do Senhor. E no entanto não vai. Não vai. Porque até mesmo o servo que, sabendo a vontade do Senhor e não fez, será açoitado com muitos golpes. E aquele que fez coisas que o Senhor reprova, muitas vezes sem saber, será açoitado com menos golpes, diz a palavra. Mas todos serão rigorosamente cobrados de Deus. Aquele que tem o conhecimento e aquele também que não tem, diz a palavra. Um com mais golpes, ou seja, um com mais rigor, outro cobrado com menos rigor, mas todos vão passar por essa cobrança de Deus. Porque a todos ele acumulou de dons, e esse dom que você tem não é para que você agora se volte somente para ti, o eu, né? Não é para construir o teu reino neste mundo, não, meramente, não. Mas para que você entenda que tu és luz, Mateus 5, e como luz, tu deves iluminar. E isso, meu irmão, é sem exclusão de ninguém. Ninguém vai ter essa queixa: Senhor, eu não fui porque tu não me chamou. Senhor, eu não fui porque eu achei que era só para o padre, que era só para o bispo, que era só para a freira, que era só para aquele homem que estava no grupo, aquele que pregava, aquele que fazia isso. Ninguém vai poder dizer isso, porque a igreja anuncia com clara evidência. Nunca se pregou a palavra tão clara como nos dias de hoje. Nunca se tem tanto material de entendimento, né? Que a gente tem acesso, leigos têm acesso, o povo de Deus tem acesso. Então hoje nós temos conhecimento da vontade de Deus. Hoje nós temos conhecimento da vontade de Deus. E se nós não atendemos essa vontade de Deus, é porque nos custa, talvez para mim ou para você, muito caro eu ter que deixar para ter. E aí o que é deixar para ter? Muitas vezes eu não quero deixar os meus vícios, eu não quero deixar as minhas preferências, eu prefiro ser dessa forma, eu não quero que haja mudança, e aí eu prefiro ficar na minha vontade e servir o Deus eu do que o Deus verdadeiro, que com muito amor e misericórdia me acolhe, e esse amor que me acolhe, que me abraça sem apontar meu pecado, sem jogar na minha cara o meu pecado. Não foi isso que Jesus fez? A gente viu ontem no Evangelho de Zaqueu. Jesus amou e quis ir à casa de Zaqueu. Então é assim que ele faz, que me acolhe e vai transformando a minha vida, e esse amor vai me levando a uma aceitação da vontade de Deus. Mas eu não quero, muitas vezes eu fujo porque o mundo tem proporcionado, entre aspas, a minha felicidade. E aí, porque se vê tantas pessoas deprimidas, tantos suicídios no mundo, tantas pessoas infelizes, buscando a felicidade nas coisas externas, enquanto que elas estão dentro de cada um de nós. O Espírito Santo de Deus é Ele que realiza. É Ele que nos realiza. Porque nós viemos de Deus, para Deus voltaremos, só encontraremos felicidade plena naquele que nos fez, que nos criou, que é o Pai. Então não adianta. Então nós precisamos, meus irmãos, ser aqueles que estão em prontidão, exercendo os dons que o Senhor nos deu,
pela nossa salvação e pela salvação do nosso irmão. Levando a palavra, quem tem o dom de pregar que pregue, quem tem o dom de cantar que cante, quem tem o dom de orar que ore, quem tem o dom de curar que cure, quem tem o dom disso ou daquilo, de profetizar que profetize, quem tem o dom que coloque a serviço da igreja. Que coloque a serviço da igreja, porque dons, carismas são ferramentas de trabalho que o Senhor nos dá em prol do outro. Em prol do outro. Então não vamos nos deixar amordaçar, não vamos nos deixar emudecer, calar a nossa voz pelas ameaças do mundo ou pelas propostas desta vida. Não! Vamos dar o nosso sim ao Senhor com a nossa vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia que eu vou. E com autoridade, não é autoritarismo não, autoridade, que consiste naquele que diz: Senhor, aqui eu progredi, eu trabalhei, eu fui fiel àquilo que tu me confiou. E esse tem autoridade em Deus. Autoridade que consiste não em dizer: eu recebi um cargo na igreja e aí esse cargo me dá autoridade. Não, lhe dá autoritarismo. A autoridade consiste numa vida que vive em coerência com aquilo que prega, que vive em coerência com o serviço, com o ministério que exerce dentro da igreja. A autoridade consiste no testemunho de vida, naquele que diz: Jesus fala que seja assim, e a gente vê ela se esforçando para viver aquilo que o Senhor pede. A autoridade consiste no testemunho de vida. Por isso os nossos santos têm autoridade. A vida deles é uma autoridade de ensino espiritual que nos edifica, que nos levanta, que nos dá vida e uma vida plena, porque quando nós olhamos para a vida dos santos, nós nos animamos de tal forma que nós nos fortalecemos e nos tornamos, de certa forma, muitas vezes cheios do Espírito Santo. Só em ler a vida do santo, é como que Maria visita Isabel e só a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está lendo a vida do santo e só em fazer aquela leitura da biografia do santo, nós nos enchemos do Espírito Santo. Porque ou vidas heróicas na fé, ou vidas exemplar, ou verdadeiras tochas vivas neste mundo, como podemos reprovar? Como podemos dizer que não podemos recorrer? Meu irmão, vamos recorrer a quem? Cristo mesmo disse: eu sou a luz do mundo, mas olhou para aqueles que são aqueles que acolhem a palavra no sentido de viver e diz: vocês são luz também. Ora, eu sou a luz do mundo, e Mateus 5 ele diz: vocês são luz. Quem é vocês? Todos aqueles santos e santas que passaram e que estão nos tempos de hoje, que têm aceitado a palavra na sua vida, que têm se esforçado para vivê-la e têm sido luz. E esses testemunhos que ficaram registrados nas escrituras, nas biografias de tantos santos e santas, até mesmo na nossa comunidade, uma vida heróica, uma vida exemplar, que enfrentou isso ou aquilo com tanto heroísmo e força espiritual, que também nos transmite Cristo de tal forma que a gente se fortalece e se enche da graça e do Espírito Santo de Deus, aquela força que nos anima a querer ir mais além, a querer nos aprofundar para as águas mais profundas, a querer dar um mergulho mais profundo no oceano infinito das maravilhas do nosso Deus. Que eu e você sejamos homens e mulheres coerentes com a palavra que pregamos, com a vida que nós vivemos na comunidade, que eu e você tenhamos a coragem de não ter medo de perder, mas sair e ter a certeza que se nós estamos na obediência ao Senhor que nos confiou o talento e nos mandou semear, nós iremos progredir, nós iremos dar fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, e o reino de Deus vai acontecendo. E quando a nova igreja Jerusalém, ela vier do céu ornada e descer com o Cristo na segunda vinda, tenhamos a confiança de sermos um daqueles que já estamos lá, que vem
ou que ainda está aqui esperando e que temos a esperança de que o Senhor vai nos levar até esta Jerusalém. O que é que nos dá a certeza? A certeza de que o Senhor nos encontre vigilantes, trabalhando e multiplicando para o reino dele. Que não sejamos o servo que teve medo, porque o medo é do inimigo, não é de Deus. Deus não coloca medo. Deus nos dá um espírito de fortaleza, destemido, para que a gente vá adiante. Veja a vida dos santos. Quantos deram a vida? Quantos não temeram diante das ameaças dos poderosos deste mundo, dizendo: cala-te, renuncia a tua fé ou vai morrer. E eles preferiram morrer a renunciar à fé, a negar aquilo que pregava, porque estava vivendo mesmo na vida, encarnar o Cristo. Não era mais São Sebastião, não era mais Santo Antônio, não era mais São Francisco, não, era Cristo presente nessas vidas. E é assim que acontece com cada irmão e irmã que se entrega de tal forma. Não é mais fulano ou beltrano, é Cristo que está reinando nesta vida, meus irmãos. É por isso que acontece essa transformação poderosa na vida dessas pessoas, a tal ponto que nós podemos falar com toda firmeza, com toda certeza: são luz e são luz que nos leva a Jesus. Oh, glória! Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra entre no meu e no seu coração, e que nós possamos dizer a cada dia: Senhor, envia-me que eu vou. Amém. Que foi mais uma reflexão no dia de hoje da Santa Palavra. Fica com Deus, meu irmão, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade. Paz e bem.